Mundo Visto do Sul. Esse é o podcast do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre África, Ásia e as Relações Sul-Sul. Este episódio faz parte da série Projetando, NIEAS UFRJ. Bem, estamos aqui hoje com Gabriela Reis. É uma satisfação enorme ter uma companheira do núcleo para expor a sua trajetória no NIEAS, seus desafios, experiências e, obviamente, sua pesquisa desenvolvida por aqui. Mas antes de prosseguirmos, vamos primeiro conhecer quem é a Gabriela. Seja bem-vinda, conte pra gente um pouco mais sobre você. Quem é a Gabriela, de onde você veio, no que você se formou, onde, em quando, enfim. Oi, Beatriz. Oi, pessoal que estiver ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Gabriela, né? Eu sou do Rio de Janeiro, nascida e criada. Sempre morei na zona norte do Rio, embora eu tenha me mudado bastante de endereço. Eu sempre morei aqui pelo Andaraí, onde eu moro hoje também. Eu estudei em escola católica, todo o meu ensino fundamental foi numa escola católica aqui da região. Depois eu fui para uma escola técnica, que na época era o Cefet Química. Hoje em dia chama IFRJ, né? Na minha época era o Cefet Química, o Cefetec. Lá eu fiz o curso técnico integrado ao ensino médio, que foi um técnico em alimentos. E foi lá que eu aprendi a amar química, mas também foi lá que eu vi que eu não queria seguir na profissão de técnica em alimentos e fiz o vestibular para história na UFRJ mesmo, era o que eu queria, e para ser professora, que era também algo que eu já queria desde criança. Aí fiz a minha graduação, entrei em 2011. Durante a graduação eu me dediquei à pesquisa de história do Brasil. E só quando eu fui tentar o mestrado foi que eu comecei a me aprofundar em Oriente Médio, e principalmente na questão do feminismo islâmico. Então conta pra gente um pouco mais sobre o seu tema de pesquisa. Você começou a falar que é sobre o feminismo islâmico. Qual foi a sua pesquisa desenvolvida aqui no NIEAS? Então, a minha pesquisa foi sobre as percepções da condição feminina da mulher no século XX, a partir da análise das biografias, autobiografias, né, de uma feminista francesa, que é a Simone de Beauvoir, e de uma feminista marroquina, que é a Fátima Mernissi, né. A Simone tem um livro chamado Memórias de uma Moça Bem Comportada, onde ela relata a infância dela. E a Fátima Mernissi tem Os Sonhos Proibidos, Memória de um Harém de Fez, onde ela também relata a infância dela. Como, quando elas escreveram o livro, né, já intelectuais feministas, elas abordaram no livro dessa perspectiva feminista e de feminismos diferentes, né, a Simone de Beauvoir com o feminismo ocidental, né, e europeu, e a Fátima Mernissi de um feminismo do ponto de vista de quem cresceu num país colonizado pela França, né, que é justamente o país da Simone de Beauvoir. Elas não tiveram as suas infâncias dentro de uma mesma temporalidade. A Simone é anterior à Fátima, né? Inclusive, quando a Fátima publicou essa autobiografia dela, a Simone já tinha falecido, né? Então, a infância da Simone é do início do século XX. Ela experienciou a Primeira Guerra Mundial durante a infância dela, e a Fátima Mernissi já experienciou a Segunda Guerra Mundial. Ela nasceu na década de 40. E como que surgiu o interesse nesse tema? O que te fez seguir nessa direção? É um tema muito interessante, mas de onde surgiu esse interesse? O interesse no feminismo, ele já veio anterior à graduação em História, né? Em 2009, eu tive contato com uma amiga minha, feminista, e ela me influenciou bastante. E, para mim, o contato com o feminismo, num primeiro momento, veio lendo blogs que ela me recomendou na internet, né? Blogs feministas. E eu fui observando, a partir dessas leituras, os cenários de violência e até de microviolência e de silenciamento que eu vivenciava na minha vida pessoal mesmo. E isso foi, e ainda é, né, um pouco gerador de sofrimento quando a gente enxerga essas coisas, mas também é libertador. Eu acho que a gente ganha uma visão mais nítida das coisas e permite a gente fazer escolhas melhores, como, por exemplo, a escolha de estudar o tema, né? Durante a graduação, a pesquisa que eu desenvolvi em História do Brasil, ela não envolveu feminismo, questão de gênero, nada. E foi uma carência que eu senti.
eu fiquei um pouco, digamos que chateada comigo mesma por não ter conseguido abordar o tema na minha monografia. E aí, quando eu fui pensar, né, no mestrado, eu já sabia que eu queria algo dentro da área feminista, dentro de estudo contemporâneo e, de repente, até sair de Brasil, né? E aí eu tinha uma amiga que já estava terminando o mestrado no PPG-HC, da UFRJ, e ela pesquisava Oriente Médio. E ela falou para mim, por que você não pesquisa feminismo islâmico, né? Já que você quer algo dentro de história das mulheres. E foi aí a primeira vez que considerar, né, o tema indo para a área do Islã veio na minha cabeça. E aí eu quis fazer bonitinho, assim, porque eu tinha que fazer um projeto de mestrado para passar no processo seletivo. Durante a graduação, eu tinha feito uma disciplina de Oriente Médio contemporâneo. Eu refiz essa disciplina depois de formada, com o professor Murilo Meiri, né? Eu pedi para ele para eu assistir como ouvinte, e o meu objetivo era, no final do semestre, no final da disciplina, eu ter o meu projeto de mestrado. E aí foi o que eu fiz. Quando eu fiz a disciplina, por sorte, diferente da primeira vez que eu tinha cursado, ele abordou o tema do feminismo islâmico, e eu realmente me apaixonei pelo assunto, porque eu podia ter estudado e não ter me interessado. Mas eu me apaixonei pelo assunto e consegui desenvolver o meu projeto de mestrado aí. E quando era apenas um projeto, como você falou, por onde você começou? Conta pra gente um pouco sobre o processo de elaboração desse projeto. Você já apresentou por alto, mas conta mais pra gente. Sim, durante, né, essa disciplina de Oriente Médio Contemporâneo, a gente lê um texto do Grossfogel, que é um pesquisador caribenho, né, pesquisa o feminismo islâmico, e eu fui buscar mais coisas na internet sobre, já pensando em fazer o projeto de mestrado, porque, na verdade, essa disciplina, o trabalho dos alunos inscritos, né, matriculados de fato, era escrever um artigo científico no final. Então, é mais ou menos um projeto de mestrado, né, assim, a estrutura. E aí, eu pesquisando na internet, descobri o que tinha acontecido em 2013, entre feministas muçulmanas, né, e o Fêmen, que é um grupo que se diz feminista, né, isso é um pouco polêmico, na Ucrânia. E aí, eu lendo sobre o caso, eu lembrei um pouco do rebuliço que deu na época, que aconteceu mesmo em 2013, mas quando eu tive esse contato novo foi em 2016, que eu estava fazendo a disciplina. E aí eu vi essa situação, né, de que uma menina, uma tunisiana, uma jovem tunisiana de 19 anos, que é a Amina, ela postou uma foto dela com os seios à mostra, protestando supostamente contra o Islã, na página do Fêmen da Tunísia. Teve uma grande resposta a ela na Tunísia de conservadores religiosos em relação ao que ela tinha feito. E partindo disso, o Fêmen, que surgiu na Ucrânia, né, ele mobilizou as unidades do Fêmen existentes em outros países para fazer um protesto pela liberdade da Amina e pela liberdade de mulheres muçulmanas e contra o Islã, né, que aí a gente já identifica um problema. E nesse protesto, né, como é característico do Fêmen, elas saem com os seios à mostra e com coroas de flores na cabeça, elas também saíram representando estereótipos do homem muçulmano, né? Elas usaram barbas falsas, elas amarraram toalhas na cabeça. E esse protesto, ele bateu, obviamente, muito negativamente em mulheres muçulmanas que resolveram se organizar e responder a isso através da criação de uma página no Facebook, que foi o Mulheres Muçulmanas contra o Fêmen, né? E aí, nessa página, essas mulheres postavam fotos delas mesmas segurando cartazes, dizendo que não queriam que mulheres ocidentais e mulheres brancas dissessem a elas que elas deveriam fazer para alcançar a liberdade, ou o que seria a liberdade delas, e muito menos que considerassem o Islã, que é da cultura delas, como algo que oprime mulheres, porque não é esse olhar que elas têm. Então, elas faziam muita crítica a esse feminismo colonizador, né? O Fêmen se manifestou através de uma carta aberta, basicamente dizendo que, embora elas tivessem se organizado desse modo em protesto, na verdade, elas faziam isso porque sofriam ameaças por trás, uma coisa um pouco surreal, mas o Fêmen, ele tem essa característica
digamos que um pouco caricata, assim, né? Ele tem uma história aqui no Brasil também com a Sarah Winter à frente dele. Então ele é meio esquisito, digamos assim, né? Os próprios protestos das mulheres do Fêmen são protestos também muito usados para criticar o feminismo, porque elas urinam em cima das fotografias de representantes do governo, ou elas vão simular um aborto na igreja. São coisas mais, assim, chocantes, né? E aí elas disseram isso, que essas mulheres muçulmanas estavam agindo assim porque elas eram ameaçadas por homens barbudos, ainda cita de novo, né, esse estereótipo. E aí, sim, as feministas muçulmanas, as mulheres muçulmanas, né, porque elas não se diziam feministas, não todas, elas também escreveram uma carta aberta onde elas falavam nitidamente que elas estavam cansadas de feministas ocidentais dizerem a elas sobre a realidade delas mesmas, né? E que o véu, né, que também é uma imagem muito mobilizada, não tirava a liberdade delas, e que o Islã, para elas, era uma fonte de discussão para a liberdade feminina, para a equidade de gênero. Nossa, viajei, fui longe aqui, mas tudo bem. E aí eu resolvi fazer um artigo científico em cima disso primeiro, antes de fazer o projeto. Aí eu apresentei o meu artigo para o professor da disciplina, ele gostou, achou bastante interessante. Num primeiro momento ele disse que talvez fosse melhor eu tentar o mestrado em sociologia, mas eu queria muito em história, né? E aí esse artigo em si, onde eu abordava 2 grupos, né? Um ocidental, um outro grupo muçulmano, e abordava esse embate de discursos feministas e essa pluralidade, né, da interpretação de diferentes feminismos. Eu adaptei tudo isso no artigo e depois eu peguei esse artigo e organizei de um jeito para caber dentro de um projeto de mestrado que serviu para eu ser aprovada no mestrado, mas de fato acabou se mostrando uma pesquisa que não ia dar para desenvolver num tempo de mestrado que é de 2 anos, né? Eu precisaria ter mais material para isso e também para se encaixar mais dentro do tema de história. E aí foi aí que eu mudei o tema para Simone de Beauvoir e para Fátima Mernissi para o estudo das autobiografias delas. Respondi? Respondeu sim. Agora a gente vai entrar no segundo bloco, que é sobre a pesquisa. Uma das perguntas você acabou já respondendo, que era justamente sobre esse artigo, mas então vou começar pela sua dissertação de mestrado em si. Você abordou 2 intelectuais, Simone de Beauvoir e Fátima Mernissi, e uma ocidental e outra oriental. Eu acredito que você já tenha começado a responder essa pergunta. Mas essa distinção de local entre elas foi abordada em sua pesquisa? Isso foi um fator levado em consideração para falar sobre a condição feminina no século passado? Sim, bastante, assim, um fator primordial, porque eu falo isso na minha dissertação, né? A gente teve durante muito tempo, e ainda tem, né? Mas a gente teve durante muito tempo sem um contraponto, sem um questionamento, a história do homem, né? E a história do homem branco ocidental, como uma história universal, como se fosse a história da humanidade, né? E muito da história das mulheres, quando surge, no século XX, inclusive, vem questionando isso, né? Essa história que está sendo contada não é uma história imparcial e não é uma história universal. Ela não só está falando do homem, mas ela está falando de um recorte específico do homem, que é esse homem branco e ocidental e principalmente europeu. E aí se propôs, então, que se fizesse uma história que abordasse a história da mulher. Só que, com o passar do tempo, essa história da mulher caiu no mesmo erro, né? Ela se tornou uma história da mulher branca ocidental, como se fosse representativo da experiência de todas as mulheres, né? E aí, a partir daí, muito na década de 60, de 70, que vem grandes reivindicações, né? Da pluralidade de existências femininas, de realidades femininas, que esse feminismo não estava abordando. Então, tratar essas diferenças, né, estabelecer, temos uma feminista francesa e temos uma feminista marroquina, temos uma feminista que foi educada dentro do catolicismo, temos uma feminista que foi educada dentro do Islã,
ela é essencial para a gente não fazer uma análise das fontes que trate de novo de uma mulher universal, né, para que a gente reconheça as especificidades, principalmente no caso da Fátima Mernissi, porque a que acaba sendo apagada por esse discurso mainstream, né, digamos assim, é a realidade da feminista muçulmana, que foi cresceu num país colonizado. Então, essa definição, né, da existência dessa diferença de localidade, também temporal, né, mas principalmente de localidade, ela é essencial para a gente não cometer esse primeiro erro grotesco, né, digamos assim. E depois também para ver as experiências que elas mesmas relatam na autobiografia, né? As duas experienciaram a guerra, por exemplo, né? A Simone de Beauvoir, a Primeira Guerra, a Fátima Mernissi, a Segunda. A experiência da Simone de Beauvoir com a Primeira Guerra foi de um país que era colonizador, né? Inclusive, o pai dela, quando é incorporado ao exército, ele é incorporado ao exército dos Zuavos, que era um exército majoritariamente argelino. E a Argélia era um país que estava sendo colonizado pela França, e os argelinos entraram nesse exército na esperança de que, em troca, ao final da guerra, eles tivessem a cidadania deles reconhecida, né? Então, a realidade da Simone, a experiência dela da guerra, embora também muito sofrida, também tenha afetado a família dela, é de um ponto de vista europeu e de uma Europa colonizadora. A experiência da Fátima Mernissi, que vivenciou a Segunda Guerra, é a experiência de um país que está sendo colonizado pela França. Então, é a experiência de uma colonizada, e aí eu uso muito Fanon na pesquisa, né, que vê a violência no portão da casa dela, né, literalmente, um massacre no portão da casa dela quando ela é criança. Ela vê os corpos, né, as pessoas mortas, o sangue, né, inclusive um trauma na infância dela, que a mãe dela relata para ela nas memórias. E existe essa questão da violência crua usada na frente do colonizado, que é diferente da do colonizador. Então, essa diferença de localidade, ela traz uma especificidade histórica que torna essencial a gente considerar de onde cada uma veio e qual é a cultura de cada uma. Essa necessidade de fazer um recorte, acredito que tenha sido muito bem explicada por você agora. É uma discussão que a gente tem que sempre estar levantando. E eu queria agora fazer uma pergunta que talvez seja um pouco difícil de responder, porque não tem muito uma resposta certa. Mas para você, Gabriela, como que a gente consegue conciliar isso que nós temos em comum, que é ser mulher, com essas tantas demandas diferentes que nós temos, né? Que as mulheres do Ocidente vão ter, que mulheres do Oriente vão ter, e que entre elas existem essas demandas diferentes. Como você acredita que a gente consegue conciliar isso como movimento? Sim, uma coisa também que eu falo na minha pesquisa, né, sobre a conexão, a interconexão, né? Não são dois blocos separados, por exemplo, não é o caso da França e o caso do Marrocos, até porque o Marrocos era colonizado pela França. Então, essa visão do mundo conectado, eu acho que é o que ajuda a gente também conectar essas diferentes experiências e esses feminismos, né? Tem um exemplo que eu gosto, que é da Laura Bush, né? Da Laura Bush em 2001, naquele contexto de guerra ao terror, né? Onde ela usa da imagem da mulher coberta pelo véu como uma justificativa para que os Estados Unidos interferisse no território do Afeganistão, né? Porque olha só como essas mulheres estão sendo oprimidas, né? E muito em cima da imagem da vestimenta mesmo. E isso acaba justificando, dentro de outros argumentos, né? Mas acaba justificando essa necessidade de um país imperialista intervir em outro território através de uma guerra, né? E aí, nesse contexto, as mulheres afegãs que estavam organizadas contra a guerra, justamente, elas denunciavam como, sim, que elas estavam sendo oprimidas naquele contexto por uma visão distorcida do Islã, mas também como que uma guerra só ia piorar a situação delas naquela região, né? E aí o que os Estados Unidos faz, a mídia, né, o discurso da Laura Bush é um discurso no rádio, mas a mídia de uma forma geral faz, é pegar parte do discurso dessas mulheres afegãs
que fala sobre como elas são oprimidas por uma visão distorcida do Islã, e não pegar a parte da guerra e usar essa fala para justificar a guerra ao terror. Então, eu acho que essa conexão vai muito de um ponto de escuta, né? Senão a gente entra numa situação muito de não intervir, porque não é a minha cultura, então eu não estou no meu lugar de fala. E não é isso, né? É uma questão de escuta também, né? Se fosse escutado, de fato, a voz dessas mulheres afegãs, as mulheres e feministas do Ocidente poderiam se organizar, se mobilizar de uma forma contra essa guerra ao terror, ao invés de achar que faz sentido interferir lá. Tem um caso mais recente na França, né, se eu não me engano foi em 2010, a proibição do uso do véu em espaços públicos, né? E feministas francesas apoiaram essa decisão. E muitas mulheres muçulmanas queriam reivindicar o uso do véu, porque, de novo, né, elas não veem nessa vestimenta uma opressão se elas não veem na religião delas essa opressão. E, em muitos casos, elas podem ser contra o uso do véu no seu país de origem, mas a favor dele num contexto ocidental, justamente para a reafirmação de identidade. Então, essa questão, digamos, de unir, né, as experiências femininas e feministas também está muito num lugar de escuta, né, e de respeito, e de você não impor ao outro, que vem de uma cultura diferente, o que você considera como liberdade. E uma outra questão que muitos pesquisadores e pesquisadoras, né, do feminismo islâmico falam, que é um alinhamento que existe entre a luta dessas mulheres com a luta de mulheres negras, com a luta de mulheres indígenas, que também são partes significativas da população e que ficam à margem desse feminismo universal, desse feminismo que padroniza as experiências das mulheres. Então, nesse sentido, também dá para trocar experiências em comum. E elas falam muito dessa importância da oralidade, do contar histórias e do trocar experiências, partindo desse mesmo lugar, né, de apagamento da própria luta feminista. E de um lugar de identificação. Então, eu acho que tem tanto esse posicionamento que vem de um lugar de identificação e serve para troca de experiência, de conhecimento, como um lugar onde você vê um grupo silenciando o outro e, na verdade, você partir para a interpretação para o lado da escuta e de ver do que elas estão reivindicando, né? Só para explicar, assim, a questão do Islã para as feministas muçulmanas é que ele foi distorcido ao longo do tempo. A leitura do Corão foi distorcida ao longo do tempo pelos próprios governos patriarcais, mas também pela colonização, principalmente a colonização britânica e a francesa, e depois, mais para o século XX, a intervenção dos Estados Unidos, né? E isso que gerou, por exemplo, o fundamentalismo islâmico, né? O fundamentalismo religioso, que é uma minoria e é uma leitura completamente distorcida, né? Então, quando elas falam que não reconhecem no Islã uma opressão, é porque elas querem fazer esse trabalho de resgate da mensagem original do Islã, e não que elas estejam de acordo com alguns discursos que a gente aqui no Ocidente recebe como se fossem o discurso geral, né, da região do Oriente Médio, quando não é de uma minoria, bem minoria mesmo, né? Só para explicar também essa questão da visão que elas têm do Islã, né? Porque você querer que elas tirem o véu no espaço público, para elas também é um silenciamento, uma violência. É justamente a questão de não olhar aquilo que não é o padrão ocidental com os olhos do padrão ocidental, né? Bom, você falou um pouco sobre a questão da oralidade, que se você quiser falar um pouco mais sobre como a Fátima Mernissi apresenta essa questão no texto, mas antes de qualquer coisa, eu quero voltar um pouco à pesquisa em si e perguntar quais foram as suas hipóteses iniciais e quais resultados você chegou, até que ponto eles bateram com as suas hipóteses iniciais, como foi esse processo? As minhas hipóteses iniciais eram de que podiam existir, de fato, esses grandes eixos a partir dos quais elas olhariam
para a infância delas, partindo do princípio de que quando elas escreveram, elas já eram intelectuais feministas, né? E, de fato, isso eu identifiquei. O que você vê mais da Simone de Beauvoir abordar é pela perspectiva da família, da guerra e da religião. E quando a gente vê a autobiografia da Fátima Mernice, é a mesma coisa, é a família, a guerra e a religião, por diferentes perspectivas, por causa justamente das especificidades delas. Então, por exemplo, no caso da Simone de Beauvoir, a família é a família nuclear cristã, que mora ela, a mãe, a irmã e o pai numa casa, né? E católica. E no caso da Fátima Mernice, é a família alargada muçulmana, né? Onde ela mora com a mãe e a avó e tios e primas e primos, né? Essa família alargada que vive no harém, que é bastante diferente da casa que a Simone vive, né? Então, uma primeira hipótese era essa, de que existiriam esses eixos centrais, a partir dos quais elas abordariam, e uma outra era o questionamento da existência de uma alteridade fundamental entre elas, exatamente por essa diferença de uma ser francesa, né, num país colonizador, e a outra ser marroquina, num país colonizado. Como eu já tinha lido Said, eu partia do princípio de que não existia essa alteridade fundamental, por esse motivo mesmo que eu falei agora, das interconexões, das ligações, mas que a colonização podia ser uma diferença significativa entre elas, né? E, na verdade, a conclusão que eu chego é de que não é também, né? Claro, a gente tem essa questão da violência que eu falei, mas não é porque é justamente o ponto de conexão das duas. O fato do Marrocos ter sido colonizado pela França torna com que a colonização não seja uma alteridade fundamental também entre elas, apesar de uma viver de um lado, né, da colonizadora, e a outra do lado do colonizador. Então eu parti dessas hipóteses, né, dos grandes eixos e da alteridade fundamental, e confirmei os grandes eixos e a alteridade não existente, né, com esse foco na questão da colonização, que poderia ser uma grande diferença, é uma grande diferença de vivência, mas não é uma alteridade. A sua pesquisa foi publicada em algum lugar? Sua dissertação de mestrado foi publicada? Não, ela não foi publicada, ainda, eu espero, mas eu tenho a intenção de, pelo menos, fazer ela em recortes de artigos, né? Fazer uns recortes de artigos para publicação, ou de adaptar para uma publicação num livro, mas não é o meu foco nesse momento, de me dedicar a isso. Bom, espero que em algum momento você publique, seja como livro, seja como artigo, porque parece ser realmente interessante. E agora, mudando um pouquinho o eixo, você apresentou no começo que durante a sua graduação, o seu eixo de interesse era justamente o Brasil, e você não teve a oportunidade de trabalhar com a questão do gênero no Brasil. Então eu pergunto agora, o tratamento desigual de gênero no Brasil ainda é alto, não é à toa que vemos inúmeros casos de feminicídios, então mulheres que morrem pelo fato de serem mulheres. E como você articula a vivência e a condição feminina no sul global e especificamente no Brasil do século XXI? Você conseguiria falar para a gente um pouco sobre, seja por meio de sua vivência pessoal ou se você já chegou a pesquisar acerca desse tema? Sim, pesquisar não, né? Tem a questão da minha vivência pessoal e de reflexões mesmo que a gente faz, né, naturalmente. E eu venho pensando nesse século XXI, principalmente nesse contexto ímpar que a gente está vivendo, né? Da nossa realidade política aqui no Brasil, a nossa situação política, somada a essa pandemia global e como ela vem sendo administrada aqui, né? Então eu tenho pensado muito nas diferenças, que também não deixa de estar relacionado à minha pesquisa, mas na própria diferença de privilégios dentro do país, né? Entre a mulher que nessa situação precisa sair trabalhar e a mulher que pode trabalhar de casa ou não trabalhar, né? Entre a mulher que vai ficar dentro de casa trancada com o abusador dela, vítima de violência doméstica, que a gente viu que isso aumentou com essa situação de quarentena, e não só a mulher casada, né, que o abusador é o companheiro dela ou o namorado, enfim, mas também onde tem um abusador da família, né, e essa mulher pode estar ali trancada, tendo que viver com aquela pessoa, diferente de outras
de outras realidades de outras mulheres, né? Como, por exemplo, a minha, né? Eu estou em quarentena numa casa confortável, diga-se de passagem, né? Com acesso à internet, à televisão, e só junto de outras mulheres. Eu não preciso sair para trabalhar. Então, eu acho que entra muito essa questão da gente estar vivendo uma situação de extrema desigualdade dessas realidades, aqui falando das realidades femininas, né? E aí, nesse sentido, eu não tenho como não pensar no que eu falei agora há pouco, né? Do alinhamento da luta de mulheres muçulmanas com mulheres negras, com mulheres indígenas, inclusive indígenas sofrendo agora o preconceito na hora da prioridade, né, para tomar a vacina contra a Covid, mas por a gente saber que essas mulheres que precisam trabalhar e que muitas vezes estão dentro de casa com os seus abusadores, são em muita quantidade mulheres negras, né? A gente sabe que a mulher no Brasil que mais sofre com o sistema patriarcal e com o machismo e, né, com o racismo são as mulheres negras, mulheres pobres. Então, nesse sentido de pensar o século XXI e pensando mais esse contexto presente, eu vejo esse cenário de necessidade mesmo de pensar essas grandes diferenças, né, que no momento parece que se tornam maiores, né, mais nítidas pela situação de pandemia que a gente está vivendo, e de buscar essa questão que a gente falou entre um feminismo ocidental e um feminismo muçulmano, né, de ouvir, né. Até esses dias eu estava com uma professora que dá cursos sobre racismo, branquitude, e ela estava falando isso, né, como mulher negra, que ninguém tem que dar voz a gente, nós temos voz, né? O que falta é ouvidos, a gente que escute a gente. Então eu acho que é um cenário ímpar, nunca vivido na história das mulheres, algo desse tipo, e nem no Brasil. E também é um momento de tomar medidas ímpares, né, que ainda não foram tomadas e que aí só o tempo vai dizer, mas com certeza que passam pelo caminho da escuta e da observação dessas diferenças. Essa fala sobre voz e escutas é realmente muito marcante, algo que realmente leva a gente a refletir. E, de fato, é isso que você disse, né? A situação que a gente vive aumenta, intensifica questões que já são existentes há muito tempo e que são estruturais e são marcantes e que só aumentam com tanta desigualdade que a gente vive nesse momento de pandemia. Foi dito antes que você tem um artigo sobre as mulheres muçulmanas contra esse movimento do Fêmen, que tem os seus vários problemas, como você apontou. Além desse, você tem alguma outra publicação bibliográfica? Eu tenho em outra área, né, da alimentação, que, como eu disse, eu fiz o curso técnico em alimentos, né, e quando eu fiz a graduação, a minha monografia foi dentro da área de história da alimentação, foi estudando regras de etiqueta à mesa como forma de demonstração de poder, diferenciação de classes no Brasil do final do Império, né. E, no momento, eu faço uma graduação em nutrição, né? Com muita dificuldade para concluir, mas eu faço. Então, eu tenho uma publicação sobre o Câmara Cascudo, que foi um estudioso, né? Mais ali pela década de 30, sobre a cultura do sertão, principalmente. E ele falava muito sobre alimentação. Então, eu tenho um artigo vendo essa questão da alimentação. Também dentro de uma espécie de autobiografia dele, agora que eu pensei nessa coincidência, né, que é um relato dele sobre uma viagem dele. E tem um artigo mais recente sobre diálogos da área de nutrição com a área de ciências humanas, né, porque como eu fiz a graduação em História, eu sempre fui meio que um peixinho fora d'água, né, porque durante a graduação em História eu queria unir com o tema da alimentação. E aí, quando eu fui fazer a graduação em nutrição, eu queria unir com o tema da história. E aí eu tenho feito, né, essas pesquisas de juntar
essas duas áreas e a importância disso. Muito interessante, realmente, você conseguir relacionar as humanidades com a nutrição. Não é uma coisa que nós vemos com frequência, né? Pelo menos não essas discussões. E você pode falar pra gente um pouco mais sobre essa produção que você teve, como você conseguiu falar sobre essa relação justamente das regras de etiqueta e como que isso se relaciona com as estruturas de poder. Pode falar um pouco mais pra gente sobre isso? Posso sim. No caso das regras de etiqueta, né, eu vi, e a gente sabe, né, de certa forma, o quanto que a nossa cultura foi influenciada pela França, né? Aí, de novo, a França na história. E muito da parte de gastronomia e também das regras de etiqueta veio do comportamento francês, né? Então, eu estudei um manual de regras de etiqueta chamado Código do Bom Tom, que circulou aqui no Brasil no final do século XIX, né, no final do Império. E o observado foi justamente isso. A regra de etiqueta à mesa, a forma de se comportar, é uma espécie de um teatro, né? Com qual talher você come o quê? Tinha-se a questão de que era o homem que ia destrinchar a carne, né? O papel de cada um à mesa, quem senta em qual lugar, de acordo com a importância. Então é como se fosse um teatro ali, né? Uma dança de gestos, né? Uma coisa coreografada. E a repercussão disso aqui no Brasil foi muito parecida com isso na França, né? Quando se tinha na França a questão dos nobres que nasciam nobres, ou os nobres que compravam o título de nobre, né? Tinha essa necessidade de fazer um afastamento de quem era nobre de sangue, né? Do outro que só tinha comprado o título. E aí, as regras de etiqueta também eram uma forma de mostrar como que o comportamento deles era mais, não sei se é a palavra certa, mais erudito, né? Não sei. E aí, o que se percebia era que conforme os nobres que compraram o título iam pegando aquela coreografia, eles iam tornando aquelas regras mais difíceis. E isso é algo que eu trouxe para a minha pesquisa aqui para a realidade do Brasil, embora eu tenha feito no final do Império, eu acho que é uma realidade até hoje, que é a constante necessidade da criação de um afastamento, né, digamos assim, um abismo, mas um afastamento entre as classes da elite, né, e as classes mais pobres e a classe média. A gente vê isso na moda em relação à roupa, né, quando uma roupa começa a ser muito usada pelas classes mais baixas, a moda muda para aquelas classes que estão na elite. E o mesmo eu observei em relação à etiqueta. A etiqueta é uma forma de manter esse afastamento, né? Que não é só econômico, né? Que também precisa ser um afastamento cultural, né? Um afastamento de formas de vida, né? E aí a etiqueta se apresenta nesse sentido. Eles não vão saber se portar à mesa como nós sabemos. E se eles forem pegando a coreografia, a gente vai tornando mais complicada. E aí, cada vez mais, a etiqueta se tornava algo complexo, né? Que a gente hoje tem dificuldade para... Né? Pelo menos, acho que a maioria de nós tem dificuldade para entender toda essa coreografia à mesa. E no caso das ciências humanas, né, com a nutrição, foi quando eu comecei a graduação em nutrição. Eu vi que tinha uma disciplina que era sociologia, e eu lembro que estava no corredor com a turma do primeiro período, e eles estavam vendo a grade do curso, e eu lembro deles esbravejando assim, nossa, mas sociologia e nutrição, pra quê? Não tem nada a ver, e reclamando de que teria sociologia, e isso me chamou a atenção, né? E aí eu quis estudar a questão do tema das ciências humanas dentro da nutrição, porque a gente tem uma formação nos cursos da área de saúde que também é muito influenciada por uma visão ocidental, né, para a medicina, tem essa questão, e é uma visão mecanicista, né, que separa, na verdade, a mente do corpo e que vê o corpo como uma máquina. E aí, se deu defeito em determinado pedaço daquela máquina, você trata aquele pedaço, né? E dentro da nutrição tem também a questão das calorias ingeridas e calorias que você gasta. Então, parece que é tudo muito mecânico. E falta uma visão global. Ainda falta, né? Isso já melhorou um pouco, mas ainda falta essa visão mais global. E também uma consideração de outras medicinas, como a medicina chinesa, por exemplo, né?
outras técnicas de medicina e de cuidado que vê o corpo como algo completamente integrado. E esse tipo de visão e de inclusão só pode ser feito se a gente fizer uma reflexão na parte de ciências humanas, né? Não na parte que a gente já está estudando essa medicina ocidental, né? Na bioquímica, na técnica dietética, sem ampliar essa visão. E muito disso esbarra na questão feminina, né? Como que a mulher se relaciona com a alimentação, o que é cobrado em relação ao corpo dessa mulher, o porquê, né, de domesticação de corpo da mulher estar sempre fazendo dieta. Aí eu fui vendo que a formação do nutricionista, sem essa compreensão de uma parte que está mais relacionada com as ciências humanas, acaba prejudicando, acaba formando profissionais que não pensa, por exemplo, na realidade do público que ele atende, na realidade econômica, dos alimentos que tem naquela região, e trata também a alimentação de uma forma padronizada, né, que ainda mais com os ultraprocessados é uma coisa que acontece mais ainda, porque você vai no mercado, são mais ou menos os mesmos produtos, e da realidade da mulher mesmo, né? E aí tem uma coisa muito forte na área de saúde, que é o estigma da obesidade, que é o fato de você receber um paciente obeso e identificar que o problema dele é ele ser obeso. Isso gera uma negligência de pedir outros exames, de relacionar com a parte psicológica do paciente, com a realidade, né? Outras ramificações que interferem no tratamento do profissional nutricionista que deveria ser considerado. Aí também, de novo, não sei se respondi, mas é meio que isso aí. Respondeu. Não só respondeu, como abriu a minha cabeça aqui agora, porque é uma coisa que você falando parece óbvio, mas que a gente não pensa com tanta frequência, né? E agora a gente entra no último bloco dessa entrevista, que a primeira pergunta é se você pode contar pra gente um pouco mais quais são os seus planos, né? Qual é o seu foco futuro, o que você pretende fazer agora? Os meus planos são terminar a graduação em nutrição, né? Como eu disse, uma dificuldade por conciliar ela com o mestrado. Agora eu estou fazendo ela à distância, então é uma graduação que está aí indo aos trancos e barrancos. E montar um projeto de doutorado. E aí, nesse processo de montar um projeto de doutorado, eu já quero realmente explorar o máximo que der da minha dissertação para publicação. Tirando isso de estar vislumbrando o doutorado, pretendo fazer no final do ano, né, o processo seletivo, eu estou estudando para concurso como professora, porque está muito difícil realmente a nossa realidade, né? Então é um monte de coisa para conciliar, a graduação em nutrição, a elaboração do projeto de doutorado e os concursos públicos. Eu estou com bastante projetos aí, né? Tô aqui torcendo por você para passar nesse concurso. E como é de praxe, não podemos deixar de fazer essa pergunta, é a marca desse podcast. E a pergunta é, por que ver o mundo a partir do Sul? Ou ainda, qual a relevância de se ter um mundo visto a partir do Sul? Para mim, está muito relacionado com a importância também da história na vida, digamos, de uma mulher brasileira, na América Latina, né? De um país que também foi colonizado, mas lá atrás. Mas é de você se ver como sujeito ativo da história. Porque quando a gente não vê o mundo a partir do Sul, sendo nós quem nós somos, né, mulheres brasileiras, a gente se vê como um sujeito passivo da história. Nossa história começa com a chegada dos europeus aqui, por exemplo, né? E aí a gente assiste aos grandes feitos de grandes nomes, de presidentes e imperadores e tratados assinados, e a gente fica muito por fora do processo histórico. Então a história, o acontecer da história, parece algo que não permite a nossa ação. E quando a gente vê o mundo a partir do Sul, a gente também vê o nosso papel como sujeito histórico. E se a gente não é mero espectador, se a gente é sujeito histórico, a gente também pode mudar a história, a gente também pode atuar na história. Então, para mim, está muito vinculado com uma força revolucionária mesmo, de mudança da realidade, tanto num plano amplo, político, como num plano individual, né? Como eu disse, da minha vida, quando eu comecei a ter contato com o feminismo, de enxergar os cenários de silenciamento, de macro ou micro violências e reagir a isso.
Você gostaria de acrescentar algo, alguma consideração final? Eu queria só deixar uma frase que eu gosto muito, que é do livro da autobiografia da Fátima Mernice, que eu usei na minha dissertação, e que é uma fala da mãe dela para ela, porque a mãe dela era muito questionadora da função da mulher dentro daquela estrutura do harém, e ela era muito contra aquela estrutura, e ela queria muito que a filha dela fosse livre, que pudesse estudar, porque ela não pôde estudar, e que pudesse ser feliz, porque ela mesma não se considerava feliz, ela se considerava presa. E ela dizia para a filha dela, você tem que aprender a gritar e a protestar do mesmo modo que aprendeu a andar. Queria deixar essa frase, porque eu acho que é isso do mundo visto do Sul, né? É da gente internalizar essa necessidade de grito, de protesto, de ação. Gabriela, muito obrigada. Essa foi a entrevista com a pesquisadora Gabriela Reis. Eu particularmente gostei muito e espero que vocês também tenham gostado tanto quanto eu. E se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais, estamos no Twitter, Facebook e Instagram. E novamente, muito obrigada a todos que ouviram e a Gabriela. Obrigada.